Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam todos bem. Vamos então começar a gravação do resumo da nossa quinta aula da disciplina de Informática Aplicada a Sistemas Livres. Disciplina essa ofertada no primeiro ano do curso de Informática, curso técnico de Informática para a Internet, curso técnico integrado ao ensino médio. Modalidade ofertada pelo Instituto Federal do Tocantins, Campus Palmas. Ok? Bom, então essa aula já foi, como todos já sabem, foi ministrada presencialmente aqui no laboratório de redes do Campus Palmas. E aqui eu vou passar para vocês somente o resumo para servir de material de apoio para aqueles que não assistiram ou que querem rever. Bom, como nós falamos, neste primeiro bimestre nós vamos estudar bastante agora o sistema em si, vamos estudar bastante comandos do sistema operacional e em especial vamos usar bastante o shell do sistema. E esse shell, pessoal, aquela chamada tela preta, aquela tela que eu já apresentei para vocês em alguns momentos, que é esta tela aqui, ela vai ser nossa companheira durante muito tempo, né? Pelo menos nesse bimestre, enfim, durante o ano todo, mas nesse bimestre em especial será a nossa companheira absoluta. Então nós vamos começar hoje, nosso menu para hoje são esses comandos aí, ó. Então, eu vou fazer, como a aula já foi dada presencialmente, para a gente não perder muito tempo, nós vamos então, não ficar uma aula muito longa, uma gravação muito longa, cansativa, nós vamos simplesmente mostrar cada um desses comandos, para que serve e como é que a gente pode utilizá-los. Bom, desses todos, somente esses dois aqui, ó, tá? Que nós já vimos na aula passada, o ifconfig e o ping, que são comandos usados para diagnóstico e manutenção de redes, né? De conexões da sua máquina, e em especial esse tar, esse comando tar aqui, que nós vamos trocar pelo comando WC, considerando a natureza deste comando tar, né? Nós vamos deixar ele para a próxima aula. Eu vou trazer o WC-L para essa, e na sexta aula próxima, portanto, nós trabalharemos o tar como primeiro comando da próxima aula. Beleza? Então vamos começar aqui pelo man. Então, sem mais delongas, o man é um comando que é seu aliado, né? Assim, eu costumo dizer que é uma cola que você tem no sistema. Então, eventualmente, se você não sabe como é que usa, qual é um determinado parâmetro que você pode usar para executar determinado comando, para que ele possa então executar uma coisa ou outra, você usa sempre o man, que é o manual do sistema, tá? Então, como é que ele funciona? Você coloca man e o comando que você quer. Por exemplo, ls. Aí ele vai te dar o manual, as instruções de uso, não é, deste comando ls. Ah, mas aí eu quero saber então o comando cd. Então, no caso do cd não tem, porque é um comando interno, né? Mas o comando mkdir, aí, né? O comando tar, por exemplo, que eu tirei da nossa lista, né? Coloquei na lista da aula que vem. O comando, sei lá, wc. Então, todos eles têm aqui, tá certo? Deixa eu ver outro comando que a gente vai ver lá, tout. Então, tout. Aí ele te dá informações sobre o tout. Vê o que mais? Aí, ping, ifconfig, grep, cut, por exemplo. Grep, cut, tá certo? Aí você pode perguntar para mim, Cláudio, como é que você está fazendo para sair desse... Bom, para sair dessa tela aqui, você só olhar para o final da tela, você vai ver aqui que ele diz que é o manual do cut, está na linha 1, pressione H para help e o Q para sair. Então, por isso que você vê que a tela, eu saio dessa tela rapidamente, porque eu pressiono o Q aqui, ó, tá? E se eu quiser prosseguir na tela linha a linha, ó, eu vou dando Enter, ou então barra de espaço, avança a página inteira, tá certo? Muito bem, esse é o comando man. Tá certo? Então fiquem espertos, porque uma das atividades, ou a atividade dessa aula, será justamente
cobrará de você a habilidade de usar o conjunto de comandos apresentados na aula para resolver um determinado problema, ok? Então, vamos lá. Próximo comando, ls. Bom, o ls nós já vimos na aula passada, mas só vimos duas variantes dele. Vimos o ls, que mostra o quê? Arquivos, a listagem dos arquivos que existem na sua pasta ou diretório corrente, não é? Só que ele mostra o quê? Só o nome dos arquivos. ls mostrou só o nome, esse é o nome dos arquivos. Então tem o arquivo p.o, o arquivo rede1.c, remove.sh e por aí vai, né? E aí, na aula passada, nós vimos o ls-l, que é o que? É o mesmo ls, ou seja, mostra o conteúdo de arquivos e diretórios do seu diretório corrente, mas o parâmetro "-l" te dá uma formatação diferente. Observe aí, ó. Os nomes ele mostra aqui, tá vendo? Nessa última coluna, que é a coluna mais à direita da sua tela. Mas ele não mostra só os nomes, ele mostra outras coisas, ó, como data de criação, hora de criação, né? Quem é o dono do arquivo, permissões, coisas que nós vamos estudar mais na frente. Mas o importante é que o "-l" mostra a chamada lista longa, ou seja, mostra o que está dentro do seu diretório de forma detalhada, tá certo? E aí veja que já entra o man aqui, né? Se você fizer man ls, você vai ver lá que a opção "-l" é uma das opções que aparece aqui no manual. Aqui, ó, "-l", tá vendo? Usa um formato de lista longa, certo? Tá certo? Então é sempre bom a gente lembrar que existe o man. Muito bem. Então o ls-l já vimos. Agora, existem outras variantes que são a ls-la, a lt e a lh, que são todos combinados, né? Na verdade é o mesmo ls-l, só que coloca o a, depois coloca o t, depois coloca o h. O a serve para mostrar all, ou seja, all, todos os arquivos. Aí você pode perguntar, Cláudio, mas não mostra todos os arquivos só com "-l"? Não, o "-l" mostra todos, exceto aqueles que estão escondidos, que estão ocultos. Arquivo oculto no sistema Linux significa dizer arquivo que começa com o caractere ponto. Então veja, se eu fizer ls-l, você vai notar que não tem nenhum nome de arquivo começando com ponto aqui, ó. Já começa com esse nome bem aqui, né? Nenhum arquivo aí começa com o caractere ponto. Agora, se eu fizer ls-la, aí você vai perceber o seguinte, ó, que o primeiro arquivo dessa lista já começou com ponto. O outro também começou com ponto, aí teve mais um com ponto, aí veio alguns sem ponto, aí já apareceram outros aqui com ponto, tá vendo? Então, ele aqui está listando exatamente tudo, inclusive os arquivos que começam com ponto, que são arquivos ditos ocultos. Beleza? Joia. O próximo seria o ls-lt. Então, veja só, para que serve o ls-lt? O ls-lt, nota que ele mostra, né, como não tem o a, ele não mostrou os pontos, mas você observa a diferença aqui, ó. Se eu não coloco o t, ele não organiza por ordem de data de criação, data e hora de criação. O t, então, tem a ver com time, né? Então, você pode notar que o último arquivo que foi mexido ou criado aqui no meu disco foi esse aqui, que foi criado ou mexido às 7h15 do dia 4 de maio. Depois, houve um no dia 16 de abril, né? Depois houve outro no dia 19, já de 2015. Então você nota que esse diretório onde eu estou não é muito mexido, né? Quer dizer, últimos de 2016, um foi 4 de maio e o outro foi 16 de abril. Agora, observe que se eu tirar o T, então aqui ele mostrou em ordem decrescente. Primeiro apareceram os últimos arquivos criados ou mexidos e depois os demais na ordem de criação, certo? Se eu tiro o T, como a gente já viu, o ls-l somente, você pode ver que, olha só, ele simplesmente mostrou numa ordem alfabética de nome. Não interessa, aqui, ó, esse aqui foi criado em 7 de janeiro de 2014, mas ele começava com A. Aí mostrou tudo que estava com A, depois tudo estava com B, depois com C, com D, com E, com F, independente da data de criação. Então essa é a diferença entre o L sozinho e o LT.
beleza? Por último, o LH. O LH serve para ajudar você a ver o tamanho do arquivo, né? Veja, essa coluna aqui, quando você dá o ls-l, mostra o que? Mostra o tamanho do arquivo. Só que se eu dissesse para você aqui, qual o tamanho desse arquivo? Considerando que isso aqui é em bytes, né? Então a gente tem o que aqui? A gente tem 8.057.126 bytes. Quanto que isso corresponde? Qual o tamanho disso em K ou em mega? Bom, fazendo uma continha simples, daria para a gente chegar à conclusão de quanto é. Mas como o sistema é camarada para a gente, ele tem o ls-lh. Aí você vai mostrar, ele vai mostrar para você que aquele mesmo arquivo smip2.tar, ele tem 7.7 megas. Tá? E os outros ele mostra em K. Onde ele não mostrar aqui nem K, nem mega, nem G de giga, é porque não completou nenhum K, né? Ou seja, esse aqui, por exemplo, tem 52 bytes. Deixa eu ver se tem algum de giga aqui. Mega. Bom, para passar de giga tem que ser mais de 1000 megas, né? No meu caso aqui eu não tenho. Tá? Mas se tivesse, ia aparecer aqui o número e um G no final. Ok? Muito bem. Com isso encerramos o ls. Aí vamos para o mkdir. O mkdir é muito simples. O mkdir serve para criar pastas. Vocês costumam chamar diretórios de pasta, né? Porque a geração Windows costuma chamar por conta daqueles íconezinhos do gerenciador de arquivo, que para facilitar o uso, o íconezinho é uma pasta, né? Para dizer, ó, isso aqui é uma pasta que você coloca coisas dentro. Mas na origem lá dos sistemas operacionais, isso é chamado de diretório, tá? Então, tanto faz se chamar de diretório ou pasta, contanto que você entenda o que é. O fato aqui é, para criar uma pasta ou diretório, é mkdir e o nome do diretório. Vamos imaginar que eu quero criar um diretório chamado cocô. Então veja se o sistema não respondeu nenhum erro, ele criou o diretório cocô. Para ver, como tem muitos arquivos no meu disco, eu já sou sabido e já sei o que? ls-lt, né? Porque aí o ls-lt vai me mostrar agora o último arquivo que foi criado. Então ele deve estar lá no topo da cadeia alimentar. Olha aqui, ó. E aí o interessante é que ele te mostra azulzinho, o que caracteriza que já é um diretório. Mas se eventualmente você pegar um shell, uma tela preta dessa, que não mostre isso de forma colorida para você, não tem problema. Basta que você olhe aqui para a primeira letra da listagem do ls-l. Se aparecer um D, significa dizer que o nome que está aqui não é um arquivo, é o nome de um diretório. Certo? Então você vê, ele foi criado hoje, 21 de maio, às 9 horas e 13 minutos. Está até um pouquinho atrasado esse relógio, porque na verdade o relógio aqui está 1 hora atrasado, né, do meu computador, porque esta tela aqui não é a mesma, eu não estou logado no mesmo computador onde eu estou gravando essa aula. Então no computador que eu estou gravando são 10h16, aqui deve ser 9h16, por isso que ele marcou aqui 9h13, a última, que foi a hora da criação da pasta cocô. Muito bem. Remover uma pasta, então, seria o outro comando, que é o rmdir, que é esse aqui. Rm de remove, né? E o mk de make. Então, como é que eu faço para remover? Rmdir e o nome do arquivo, cocô. Certo? Pronto. O detalhe é que ele só vai apagar a pasta ou diretório se não existir nenhum arquivo lá dentro. Então, veja, grave bem essa informação, porque daqui a pouco nós vamos fazer um teste com isso. Muito bem, então criou pasta, apagou pasta. Agora o próximo comando é o cd. Para fazer o cd, eu vou deixar a minha pasta criada aqui, cocô, né? E vou executar o cd. O cd serve para quê? Serve para que eu possa entrar numa pasta ou diretório. Então, quando você olha para o seu prompt de comando, você percebe que ele já te dá a informação de qual é a pasta que você está. Você está numa pasta chamada /home/aluno, certo? No caso eu aqui, né? Quando eu fizer assim, ó, cd cocô, que é para eu entrar na pasta, então o cd serve para eu entrar na pasta que eu quero, basta eu fazer cd e o nome da pasta, você nota que o prompt muda. O prompt mudando significa dizer que eu agora estou na pasta cocô, que está dentro da pasta aluno, que por sua vez está dentro da pasta home. Se eu fizer o ls-l aqui, você vai notar que não tem nenhum arquivo, mas engano,
se você pensa que a pasta não tem realmente nenhum arquivo, porque é aqui que entra a jogada daquele negócio lá que eu vou explicar do ponto, ponto e do ponto. Se você fizer ls-la, esse A não mostra todos os arquivos, né? Inclusive os ocultos, aqueles que não são mostrados quando não se coloca o A. Então, se eu fizer o ls-la aqui dentro da pasta cocô, você vai ver que mesmo eu tendo, mesmo o resultado do ls-l, tendo dito para mim que eu não tenho nenhum arquivo, você nota que quando eu faço o ls-la, ele diz para mim que eu tenho 2 arquivos aqui, que são 2 azulzinhos e que começam com D aqui no início, então são 2 pastas, portanto 2 diretórios, não é? Então, pessoal, dessa forma a gente pode concluir o seguinte: toda vez que eu crio um diretório, pelo menos ele nunca é criado vazio totalmente, ele sempre é criado com 2 outros diretórios dentro dele, que quem cria é o próprio sistema, é o próprio mkdir que faz isso, que é o ponto e o ponto. Veja que eu não estou falando de 2 pontos, um em cima e outro embaixo, eu estou falando de ponto, né? Então é bom a gente dizer, o certo de falar não é ponto e 2 pontos, é ponto e ponto, certo? Cada um tem uma funcionalidade diferente, e você vai entender agora. E talvez fique claro até porque algumas coisas acontecem, ou você está fazendo algumas coisas lá na sua aula de lógica de programação com o professor Francisco William. Então veja só, se eles são diretórios, eu posso entrar neles, concorda? Então veja, se eu faço cd espaço o nome do primeiro diretório, que é ponto, o que é que vai acontecer? Vou dar um enter. Veja que o meu prompt de comando aqui não mudou, ou seja, eu continuei dentro da pasta cocô. Então cd ponto não me tira do lugar, o que nos leva a crer que esse ponto é uma indicação do diretório corrente onde eu estou. Então observe que mesmo que eu crie outro diretório aqui, como por exemplo cocô1, desculpe, tem um cd junto com o mkdir, entre no cocô1 e faça cd ponto, veja que eu não saio do diretório onde eu estou, porque dentro do cocô1, com o ls-la, de novo tem o ponto e o ponto, onde o ponto simboliza sempre o diretório corrente. Olha, certo? Tranquilo e favorável? Bacana. Bom, é por esse motivo que eu não sei se vocês, quando vocês fazem um programa, estão fazendo um programa lá na linguagem C, né, estudando lógica, o professor diz, faça o programa usando um editor de texto, aí você usa o gedit. Aí salva o programa e depois compila o programa. Aí como é que compila o programa? GCC-O, o nome do executável que vai ser gerado, espaço, o nome do fonte ou o arquivo da linguagem, o programa que você fez, né? .c. Aí ele gera o executável. Aí como é que se faz para executar? Né? Lembra? Ponto, barra, o nome do executável. Por que é esse ponto? Por causa desse ponto aí, ó. Porque se você não botar o ponto barra, o sistema não vai entender que aquele executável que você está querendo executar está no diretório corrente. Então, o ponto serve para indicar ao sistema que você quer executar aquele executável que você colocou depois do ponto, botou ponto, barra e o nome dele, né? Para indicar o quê? Que aquele executável, o sistema tem que procurar no diretório corrente onde você está. Percebeu? Então, dentre outras coisas, o ponto, esse diretório ponto serve para isso, para indicar que fazer referência ao diretório corrente onde você está. Na prática, você usa o ponto barra lá na programação para executar um aplicativo ou um programa, um executável qualquer que esteja dentro do seu diretório corrente. Tranquilo? Bacana. E o ponto? O ponto é a referência para o diretório ou pasta imediatamente anterior àquela que você está. Então, por exemplo, aqui eu estou, veja, é uma sequência de pastas, né? Estou na pasta cocô1, você pode ver que está dentro da cocô, que está dentro da aluno, que está dentro da home. Bom, se eu fizer então cd ponto, o que é que vai acontecer? Ela vai sair do cocô1 e vai voltar para imediatamente anterior a cocô1, que no caso é a cocô. Veja aí no prompt, certo?
Se eu volto a fazer ponto, ponto, cd, ponto, ponto, volto para imediatamente anterior, que é aluno. Se eu volto a fazer ponto, ponto, volto para imediatamente anterior, que é a home. Se eu cd outro ponto, ponto, volto para imediatamente anterior, que é a barra. Se eu faço cd ponto, ponto, aí eu não saio mais do lugar, por quê? Porque não existe mais nada anterior à barra. A barra, este diretório aqui, ó, chamado barra, é o chamado diretório principal ou o diretório raiz. É a origem do teu disco, do ponto de vista de disposição de arquivos. Ok? Muito bem. Eu vou voltar aqui então para o meu barra home. Veja que eu só estou entrando, né? Então, vou voltar aqui que eu botei um barra na frente para não confundir vocês. Então, cd home, entrei no home. cd aluno, entrei no aluno. cd cocô, entrei no cocô. Voltei para o meu, né? Meu diretório onde eu estava, dou o ls-la, veja que agora eu tenho o ponto, ponto, e ainda tenho o cocô 1 que eu recém criei também. Beleza? Então, explicado o cd, vamos então para o touch. Opa, touch. O touch, pessoal, serve simplesmente para que a gente possa criar um arquivo em branco, né? Então, olha só, touch, -f, e aí vou colocar o nome de um arquivo qualquer, sei lá, vou colocar teste. Veja que não deu erro nenhum, mas se eu der um ls-la, além do ponto, veja que eu dei o ls-lta. Importa essa forma? Não, posso botar ls-lat, né? ls-tal, tanto faz. O comando continua sendo ls. O problema aí é que veja que ele mostrou todos os arquivos, ou inclusive os que começam com ponto, mostrou na ordem de data e mostrou a lista completa. Então, LAT, né? Mas suponha que eu queira fazer só o ls-l, para não mostrar todos, inclusive o ponto e o ponto. Você vê que ele criou, já tinha a pasta cocô, e ele acabou de criar com o touch-f o arquivo teste, com que tamanho? 0 bytes. Então, touch-f serve para criar um arquivo sem nada dentro. Beleza? Muito bem. E o cat? Cat serve para ver o que tem dentro de determinado arquivo. Como é que eu uso? Cat e o nome do arquivo que eu quero ver. Veja, tem alguma coisa dentro do arquivo teste? Não, criei agora e ele está vazio. Então, se eu der cat teste, não vai mostrar nada. Beleza? Vamos agora colocar alguma coisa dentro do teste. Como é que eu coloco alguma coisa dentro do arquivo teste? Você vai dizer, vou usar o gedit. Beleza. Mas eu vou preferir usar um outro editor aqui chamado Pico, porque eu não preciso abrir interface gráfica. Faço tudo aqui na minha tela preta, no meu shell mesmo. Então, Pico teste. É um editor de texto. Vou, como se eu colocar um monte de informação aqui, de bobagem e tal, e vou salvar o arquivo. Opa, bati errado aqui, Ctrl X. Aí ele vai pedir para eu salvar, vou dizer para salvar com o nome teste. Ou seja, o que eu fiz aqui você faz e já deve estar acostumado a fazer com o editor gedit. Continue fazendo com ele lá. Eu prefiro fazer por aqui porque é mais rápido e consome menos recurso computacional. Ok? Agora, se eu fizer o ls-l, você vai ver que o teste não está mais zerado. Ó. O arquivo teste agora já tem 123 bytes. Não é? Se eu fizer cat teste aqui, ele vai me mostrar agora o conteúdo que tem dentro de teste, que é o quê? Exatamente aquele monte de letra que eu digitei. Tá bom? Então o cat só serve para isso, para mostrar o que tem dentro de determinado arquivo. Bacana, companheiros? Muito bem. Seguindo, vamos agora apresentar para vocês um camarada chamado, que não é exatamente um comando, é um mecanismo, né? O nome correto é mecanismo de comunicação entre processos ou interprocessos. Mas, como a gente não está estudando ainda processos, vamos imaginar que esse pipeline, esse símbolo em pezinho aí, ele é uma forma de eu interligar comandos. Pegar um comando, interligar com outro na mesma linha, formando um comandão. Então, eu posso ligar um comando. Um pipeline, ele só funciona se tiver o comando A e o comando B, um de cada lado do pipe, que é esse símbolo em pé. Mas aí eu posso ter outro pipe aqui ligando o outro pipe aqui ligando o outro. Então eu posso fazer uma sequência de comandos, todos interligados por pipe, de forma que essa sequência possa resolver um problema que eu esteja interessado em resolver, certo?
Então, como o pipeline não funciona sozinho, eu vou apresentar ele junto com 3 outros comandos, que é o grep, o cut e o wc-l, tá certo? Então veja, o grep, o cut e o wc-l, nos nossos exemplos, não necessariamente precisa ser assim, mas para que eu apresente-os, eu vou utilizá-los sempre do lado direito do pipe, ou seja, eles vão ser o comando, o segundo comando. Então eu preciso de um primeiro comando para interligar com eles, usando o pipe, certo? Então vamos lá, eu vou usar o ls, certo? O ls-l. Então vamos ao teste aqui. Se eu faço, voltar aqui o cd ponto para eu voltar lá para o diretório aluno, e vou dar o ls-l. Veja que a lista é longa, né? Agora, suponha que eu queira saber, por exemplo, desta lista toda aqui, eu queira ver somente os arquivos que começam com as letras REDE, ou seja, rede. Bom, você já nota que tem uns arquivos aqui que começam com rede, né? Mas eu olhei aqui e já sei que tem. Mas para a gente exemplificar, vamos imaginar que eu não saiba, eu queira ver quais são os arquivos que começam ou que tem na sua, não que começam, mas que tem no seu nome a palavra, as letras REDE, rede. Então eu faço o quê? ls-l é esse comando que a gente viu, mostra tudo. Só que o ls-l pode ser juntado ao pipe aí, certo? Com o comando grep, que aí o que é que faz o grep? Veja, o pipeline vai juntar o ls com o grep. Então o pipeline só serve para isso. Agora, o que é que o grep faz? O grep filtra, certo? Ele encontra, como se fosse um find, vamos colocar assim, né? Como se fosse aquele Ctrl F, se é que eu posso dizer isso. Mas ele encontra ocorrências de uma determinada sequência de letras dentro da saída do ls, ou dentro da saída de qualquer comando. Então vamos lá, ls-l, pipe, grep, aí eu colocar, eu quero encontrar rede. Aí veja qual que vai ser a saída. Olha aí, ele pegou daquela saidona do ls, ele encontrou só os nomes onde apareciam a palavra rede. Ah, Cláudio, mas se eu quisesse pegar outra palavra, tá bom, vamos ver uma palavra TEM, de tem, vamos lá. Então, grep, TEM, aí enter, olha lá, só tem 2. Né? Ah, mas se eu quisesse ver se tem ABC, então vamos ver, ABC, ver se tem algum, olha, até tem um só. Ah, então eu quero ver se tem alguma que tenha cocô, olha, só tem o diretório que eu acabei de criar. Então veja que o pipe junta comandos. Eu estou usando o ls, mas eu podia usar qualquer um, né? Qualquer um comando, de forma que eu junte com o pipe para dentro do grep. O grep, ele simplesmente filtra aquela string que eu forneci como parâmetro aqui, ó, que pode ser qualquer coisa, cocô, ou ABC, ou tem, ou rede, o que eu quiser, né? E me mostra, se não encontrar nenhuma ocorrência, por exemplo, vamos colocar assim, FFFFF, deixa eu ver se tem, ó, não tem nenhuma, tá vendo? Vou limpar a tela aqui para você ver, ó, ls-l, pipe, grep, FFF, ó, não mostrou nada, significa dizer o quê? Que não tem nenhuma ocorrência da string FFF na listagem do ls-l desta pasta, beleza? Bom, agora, vou pular para cá, ó, para o WC, WC-L por enquanto. Observa só, como eu disse para que o pipe pode ser usado várias vezes para emendar vários comandos, suponha que eu pergunte para você assim, verifique se na sua pasta existe arquivos que contenham as letras FFFFF no seu nome, mas eu não quero ver os arquivos, eu quero ver quantos arquivos existem no seu diretório que tenham no seu nome as letras FFFF. Então, como é que você faria? ls-l, grep, Isso aí não iria me mostrar nada aqui, né? Então, já sei que não tem nada. Mas como eu pedi para você verificar a quantidade, eu quero o número. Então, ele tem que me mostrar aqui o número. Então, eu uso o quê? Outro pipe para dizer, olha, WC-L. O que é que o WC faz? O WC conta palavras. Com a opção "-L", ele conta linhas. Então, veja só, pergunto para você, quantas linhas saíram aqui desse comando?
Nenhuma, né? Saiu nenhuma linha de comando. Ao contrário, se eu fizer aqui ABC, saiu quantas linhas? Uma. Dessa aqui saiu nenhuma. Só que se eu quiser ver o número de linhas, eu peço para o WC contar para mim a quantidade de linhas, fazendo dessa forma aí. Aí você vai notar que ele vai me dizer, ó, 0. Não tem nenhum arquivo com FFF. Por outro lado, se eu fizer com ABC e fizer WC-L, ele vai me dizer assim, ó, só tem um. Se eu fizer com rede, que foi o nosso exemplo inicial, ele vai me dizer, ó, tem 9. E tinha mesmo, você lembra quantos arquivos tinham lá? Ó? Se eu tirar o WC-L daqui, ó, você vê que tem 9 arquivos aqui, ó, 9 linhas. Né? Então o WC-L serve exatamente para isso. Ok? E por último, pessoal, o cut. O cut serve para cortar. Então imagine que agora eu pergunto para você o seguinte: eu quero verificar apenas o nome dos arquivos que estão dentro do seu disco, da sua pasta, e que tenham a palavra rede no nome. Então o que é que você vai fazer? Veja, aqui ele já me mostra isso, né? O ls-l. Mas ele me mostrou todas as informações do arquivo. Né? Se eu pedisse para você me mostrar só o nome, você podia, se você lembrasse, você ia fazer assim, não, então, em vez de eu fazer isso que o Cláudio está mandando fazer, eu vou simplesmente tirar o -L daqui, ó. Ele já me mostra só o nome. Né? Show de bola. Se você pensou nisso, excelente. Parabéns para você de verdade. Mas, para exemplificar apenas o comando, suponha que eu queira fazer isso com o ls-l mesmo. Né? Então, eu vou fazer ls-l, grep rede, que vai me mostrar tudo, e aí, usando o cut, eu coloco outro pipe aqui e faço cut, com a opção "-c", que é só que nós vamos aprender hoje, embora o cut possa ser usado com várias opções de cortagem, né? de recortagem, na verdade. O "-c" é a opção para cortar por colunas. Então eu quero cortar só a coluna dos nomes, ó, só aqui, só essa coluna aqui, ó. Não me interessa as colunas para trás. Então basta eu identificar onde, veja que aqui começa tudo na mesma coluna, né? Ó. O R aqui, os nomes começam todos na mesma coluna. Basta identificar que coluna é essa. Então, ou eu conto, né, uma por uma aqui, ou eu vou experimentando. Cada letra dessa aqui, ó, cada caractere, inclusive o espaço, está numa coluna. Então eu vou arriscar aqui, dizendo, ó, eu quero pegar o ls-l, pegar só o pessoal que tem rede no nome e quero cortar -c, ou seja, cortar a coluna que comece, as colunas que desde que elas comecem na 40 e vão até a 60. Veja, sempre o -c tem que ter a coluna inicial e a coluna final de corte. Então vai cortar, a listagem não é assim? Como se fosse uma matriz, né? Tem linhas e colunas. A gente vai cortar as colunas, né, dessa listagem toda. Então eu quero da coluna, por exemplo, no meu caso é da 40 a 60. Então vai pegar todas as linhas entre as colunas 40 e 60. Vamos ver se eu acertei as colunas? Olha aí, não acertei. Veja que ele cortou mais, né? Então a coluna 60, ela está bem aqui, ó. A coluna 40 está bem aqui. Eu quero começando a partir, quero cortar só o nome do arquivo. Então vamos lá. 60, 61, deve ser por volta de 70. Vou chutar aqui 70, ou melhor, 50, né? 50 a 70. Vamos ver? Opa, veja, 50 a 70 já cortou o primeiro nome lá, a primeira letra do nome. Então vou botar 49 aqui. Olha lá, 49, né? Então, percebeu? Então o cut -c corta da coluna inicial à coluna final. Beleza? Bom, era isso, pessoal. A atividade que eu deixei na aula é uma atividade para você raciocinar, né? Então, coisas do tipo assim, ó, você pode brincar bastante com isso. Você pode pensar o seguinte: vamos supor que eu queira saber quantos arquivos tem, o número de arquivos que tem na minha pasta. Então você poderia fazer ls-la, que mostra tudo, né? Pipe wc-l. Concorda? Eu não quero saber um tipo de arquivo em especial, então não preciso usar o grep para filtrar nada.
Então, se eu fizer ls-la, ele vai mostrar todos os arquivos em linhas. Se eu pego isso e emendo com o comando wc e peço para ele contar a quantidade de linhas, se cada arquivo é uma linha, a quantidade de linhas é igual à quantidade de arquivos, certo? Então, se eu fizer isso aqui, ó, ele vai me dizer, dentro da minha pasta, tem 124 arquivos. Joinha? Muito bem. Dessa forma, eu me despeço de vocês, né, dessa nossa quinta aula, e espero que tenham aproveitado, espero que aproveitem. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.